Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Matemática para Vencedores. Meu nome é Bruno Ferreira e o tema da aula de hoje é fatoração. Vamos lá galera, a aula de hoje, como eu falei, é sobre fatoração, mas o tipo é agrupamento. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar aí o link para você clicar e você ser redirecionado para o vídeo sobre fator comum. É de extrema importância que você tenha aprendido sobre fator comum. Por quê? Porque quando você começa a estudar agrupamento, você vai ter que colocar fatores em evidência. Então, se você não aprendeu ainda a colocar em evidência, assiste o vídeo anterior para você ter noção, para você ter base para assistir a aula de hoje. Então vamos lá. Partindo do princípio que você já sabe fazer fatoração, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Ax mais AY mais 7x mais 7y. Como é que você sabe se você vai ter que fazer por agrupamento ou por fator comum? A primeira coisa que você tem que analisar, galera, é se tem alguma letra ou se tem algum número que está escrito, né, que é comum a todos os termos. Então a gente tem que analisar. Vamos lá. Eu tenho A em todos os termos? Deixa eu ver. Eu tenho A aqui, eu tenho A aqui, mas aqui eu não tenho A. Então eu não posso colocar o A em evidência. Eu tenho X aqui, mas eu não tenho X aqui. Então eu não posso colocar o X. Da mesma forma que eu não posso colocar o Y, porque eu só tenho o Y aqui e aqui. Eu não tenho Y em todos os termos. E nem o 7. Ah lá, eu tenho 7 aqui, eu tenho aqui, mas eu não tenho aqui, eu não tenho aqui. Então, você acabou de verificar que não dá para fazer por fator comum. Porque fator comum, eu preciso que todos os termos eu tenha pelo menos uma letra ou um número que dê para colocar, né, em evidência, que seja parte de todos os termos. E aqui no caso eu não tenho nenhuma letra e nenhum número. Então, basicamente, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 4. Isso já me dá um certo indício, né, que eu posso fazer por agrupamento. Então observa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar os dois primeiros e vou agrupar os dois últimos. Observa, quando eu olho aqui para os dois primeiros, eu tenho AX mais AY. Quem é comum aos dois termos? Se você parar para prestar atenção, quem é comum aos dois termos, galera, é quem? É o A. Eu tenho o A aqui e eu tenho o A aqui. Então, por isso que eu falei da importância do vídeo anterior. Você precisa enxergar que o A ele é incomum a esse termo e a esse termo daqui. E toda vez que eu observo duas coisas em comum, né, uma letra em comum aos dois termos, eu coloco eles aonde? Em evidência. O X eu tenho aqui, eu não tenho X aqui. Eu tenho Y aqui, mas eu não tenho Y aqui. Então, quando eu analiso esses dois termos, a única letra em comum é o A. Aí eu abro um parêntese e eu vou colocar dentro do parêntese aquilo que não é comum. Quem é que eu tenho que multiplicar por A para dar AX? O X. Mais. Quem é que eu tenho que multiplicar por A, galera, para dar AY? O Y. Eu já tenho o A, tá faltando o meu Y. Pronto. Essa parte eu já resolvi. Agora eu vou para a próxima parte. Eu tenho 7x mais 7y. Quem é comum ao 7x e ao 7y? Exatamente, é o 7. E aí eu não tenho mais nenhuma letra em comum, então eu faço o quê? Abro um parêntese para colocar quem não é comum. Quem é que eu tenho que multiplicar por 7 para dar exatamente 7x? Só está faltando o x. Mas quem é que eu tenho que multiplicar por 7 para dar 7y? Já tenho 7 do lado de fora, tá faltando o quê? Tá faltando o meu y. Galera, uma pausa rapidinho na explicação, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando do conteúdo da aula de hoje? Se a resposta for sim, curte aí, por favor, o vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, comenta aí também, tá? O que a gente pode estar melhorando, que com certeza eu vou estar lendo todos os comentários e o meu objetivo é ajudar todos vocês. Então, bora voltar para a aula. E tudo aquilo que é comum aos dois termos, o que a gente faz? Coloca em evidência. Então eu coloquei em evidência justamente o x mais y, porque aparece nos dois termos. E aí eu abro um parêntese para colocar aquela letra, aquele número que sobrou.
Quem é que sobrou aqui? Se eu coloquei o x mais y em evidência, sobrou quem? Sobrou o a. Olha lá, o a aparecendo. Mas, e aqui, sobrou quem? Sobrou o 7. Só um detalhe, né? Se aqui fosse menos, aqui seria menos, beleza? Então vamos para o próximo exemplo para a gente fixar aquilo que a gente está aprendendo na aula de hoje. Eu tenho aqui 2a mais 2n, ax mais nx. De novo, você tem que perguntar, será que dá para colocar alguma letra ou algum número em evidência? Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, mas eu não tenho 2 aqui, eu não tenho 2 ali. Então não dá para colocar em evidência o 2. Eu tenho o A aqui, mas eu não tenho o A aqui. Então não dá para colocar o A em evidência. Da mesma forma que não dá para colocar o N, porque eu só tenho o N aqui e aqui. Eu não tenho aqui nem aqui. Não dá, galera, para colocar nenhuma letra e nenhum número em evidência, que é comum a todos os termos. Quantos termos eu tenho? Eu tenho 4 termos. Eu já aprendi fator comum, eu estou aprendendo agrupamento. Então, galera, eu vou agrupar os 2 primeiros e os 2 últimos. Repara, eu tenho aqui 2a mais 2n. Eu posso colocar quem em evidência? Eu posso colocar o número 2, porque o 2 é comum aos 2 termos. Então eu coloco 2 em evidência. Repara que eu não tenho mais letra e nem número em comum. Então eu abro o meu parêntese para justamente colocar dentro do parênteses aquilo que não é comum. 2 vezes quanto, galera, que vai dar 2A? Só pode ser o A. 2 vezes quanto, galera, que vai dar 2N? Só pode ser o N. Olha lá, 2 vezes N, 2N. Então, eu não alterei o meu problema. Mas, agora eu vou pensar nesses dois aqui, ó. AX e NX. Quem é comum? Só pode ser o X. Olha lá, eu coloco o meu X em evidência. Aí aqui eu não tenho mais letra em comum. O A não é comum e o N não é comum. Então eu abro um parêntese para colocar aqueles termos que não são comuns. Então vamos lá, ó. Eu tenho X aqui, ó. Coloquei em evidência. Abre um parêntese. X vezes quanto, galera, que vai dar AX? Só pode ser o A. X vezes A, AX. Ué, professor, mas X vezes A é igual a vezes X? Claro que é, galera. Aqui, ó. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4 não é 12? Quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 também não é 12? Mudou alguma coisa? Não, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Então, x vezes a ou a vezes x é a mesma coisa. Então, mas quem é que eu tenho que multiplicar por x, galera, para dar nx? Só pode ser o meu n. Já tem o x do lado de fora, tá faltando quem? Tá faltando n do lado de dentro. Fecha parênteses. E aí, acabou? Não. Por quê? Porque eu tenho a mais n nesse termo e tenho a mais n nesse termo daqui. Ou seja, o a mais n, ele é comum aos dois. E quem é comum, a gente faz o quê? Coloca para frente. Ah lá, coloquei em evidência o a mais n, abri um parênteses para justamente colocar quem não é comum. Quem não é comum? O 2, que está sobrando aqui, mais o x, que está sobrando ali. Então é assim que você faz fatoração por agrupamento. Galera, antes de encerrar a aula de hoje, eu gostaria que vocês pudessem curtir o vídeo de hoje. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Se vocês puderem, compartilha o vídeo de hoje nas redes sociais. Manda para todo mundo. Manda para aquele amigo que está se preparando para uma prova de concurso. Manda para aquele amigo seu da escola que está precisando, né, tirar uma nota boa em matemática. Manda para todo mundo. Comenta aí o que é que você está achando. Comenta o que é que a gente pode estar melhorando no canal. O objetivo aqui é ajudar vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Fica com Deus e até a próxima.